Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Diário PCD na noite desta sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Eu, Abrão Dibe Júnior e Ana Paula Navarrete estamos com você para trazer mais uma entrevista exclusiva aqui no canal da notícia. Em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dibe Júnior, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás, visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito, do lado direito, bem acima, a logomarca do Diário PCD, Notícias e Informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Comigo, Ana Paula Navarrete, uma mulher morena, de pele clara, óculos de haste marrom, lentes transparentes, ela tem o cabelo liso, amarrado na altura do pescoço, veste uma camiseta preta de manga longa, ao fundo um painel branco. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar sobre CONFAS hoje, vamos falar sobre reforma tributária, vamos falar com o principal nome da economia brasileira sobre a avaliação de tudo que o governo federal, o Congresso Nacional vem discutindo sobre reforma tributária. O CONFAS tem destino certo? Qual é o destino do Conselho Nacional Fazendário, aquele que decide o teto do ICMS? Qual é a opinião do principal nome dentro do Brasil sobre esse tema? É isso mesmo. O Diário PCD traz numa entrevista exclusiva para você saber tudo o que vai acontecer em relação aos próximos dias, às próximas semanas, sobre a questão da reforma tributária proposta pelo governo federal, o impacto que isso pode causar no seu dia a dia e, acima de tudo, você vai ouvir o professor Ives Gandra da Silva Martins. Isso mesmo, professor Ives Gandra, aqui no Diário PCD, como um dos principais nomes da economia e uma pessoa com deficiência. Há 30 anos, o professor Ives Gandra é uma pessoa com deficiência. O relato dele, a avaliação dele sobre o documento que foi produzido pelo Diário PCD, pela Comissão 48 e pelo Movimento PCD. Nós produzimos uma proposta para o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado Federal. Nós encaminhamos isso para o senador, pegamos esse documento, encaminhamos para o professor Ives Gandra e você vai acompanhar comigo qual é a posição do professor Ives Gandra sobre a nossa proposta, sobre o que vai acontecer com o CONFAS, sobre o que é a reforma tributária e sobre o que é. Você vai conhecer, vai ouvir falar muito sobre Conselho Federativo. Nós vamos para uma passagem rápida com as imagens das adaptações Abner que o Roland vai trazer para a gente e nós já voltamos na entrevista exclusiva e inédita com o professor Ives Gandra aqui no canal da notícia, no canal da informação. Fica com a gente. Sua vontade de viver. É isso mesmo, a sua vontade de viver tem tudo a ver com a sua independência e com a tranquilidade do seu carro, do seu triciclo. Isso você sabe, você pode conversar com a equipe das adaptações Abner para tirar todas as suas dúvidas. Os telefones, rede social, o que eles prestam de serviço para você, tudo disponível nas redes sociais. O mais importante, liga, conversa com a Abner, conversa com a equipe das adaptações Abner. Você de qualquer parte do Brasil pode fazer esse contato, você vai estar extremamente bem informado do que é melhor para o seu dia a dia. Enfim, sua vontade de viver é nas adaptações Abner. E como eu havia dito a todos vocês que acompanham o Diário PCD, nós temos a grande alegria de receber o professor Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito das universidades Mackenzie, Unip, Unifil, enfim, um dos maiores nomes dentro do assunto que envolve a reforma tributária em todo o Brasil. Professor,
muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no Diário PCD. Que satisfação, professor. Muito obrigado por estar conosco. A alegria é minha, e, de certa forma, também eu sou um deficiente físico, com 30 anos, sofrendo de uma artrite, andando de andador para todos os lugares, com as dificuldades articulares, com sessões de fisioterapia todos os dias para poder partir à tarde para o escritório. Então, eu conheço, e por isso nós batalhamos com os nossos amigos dentro da Constituinte. Eu participei de algumas audiências públicas, aquele dispositivo que foi colocado na seção da família, do adolescente, de uma proteção aos deficientes físicos. E hoje nós estamos tendo, em grande parte, graças a esse dispositivo e a legislação que foi se aperfeiçoando a partir da Constituição de 88, praticamente todos os prédios, todas as faculdades, ao acesso, entende, aos deficientes físicos de locomoção. Eu mesmo participei de bancas de doutoramento, por exemplo, da Flávia Piva, na PUC de São Paulo, que a tese dela era de um projeto, inclusive, muito mais abrangente para se dar toda a possibilidade de locomoção, de a possibilidade de cidadão com dificuldades de locomoção poderem se locomover na cidade. A tese dela foi publicada em livro, eu até prefaciei. E foi uma tese de doutoramento brilhante na PUC, todos os examinadores deram a nota máxima para a doutora e professora Flávia Piva. De tal forma que é um assunto que a mim me toca muito também, não só por ser também um deficiente físico, mas por saber o que é a dificuldade de todas as pessoas que têm alguma deficiência, né? O Bom, visual, o auditivo. professor, não ia nem tocar nesse assunto, né, dessa sua deficiência, mas quando as pessoas avaliam, principalmente os artigos escritos pelo professor Ives, pelo Hamilton Dias de Souza, pelo Humberto Ávila, pelo Paulo Rabelo de Castro, pelo Roque Antônio Carrasa, saibam que eles sabem do que eles estão avaliando, do que eles estão escrevendo. Eu tenho muita alegria em compartilhar esses artigos no Diário PCD. E já aproveitando, falando sobre isso, professor, sobre a carga tributária, não é, que as pessoas com deficiência elas enfrentam. A tecnologia assistiva, não é, hoje custa tão caro quanto o imposto que a gente paga durante todos os meses. Mas o senhor imagina que com esta reforma que está por vir, com essa discussão que está por vir, nós poderemos ter uma redução da tributação da tecnologia assistiva para atender todas as pessoas com deficiência, professor? Veja o seguinte, o texto que está no Senado não dá nenhum tratamento especial. Apesar de a proposta vir, inclusive, o relatório que os senhores mandaram diretamente ao senador Rodrigo Pacheco, para que, enfim, cuidasse do segmento, mas não temos ainda uma resposta, até porque quem será? Aliás, mandaram para o Eduardo Braga, não é? Para o relator do Senado do projeto. Ele mesmo, agora que está começando a receber as sugestões, e agora que vai começar a discutir. Mas eu acho que se conseguisse introduzir um artigo pelo qual, enfim, não ficasse dependendo de de legislação infraconstitucional, isto é, de um governo ser favorável ou não, da redução de imposto, por exemplo, na aquisição de todos os equipamentos necessários para a comunicação online, eletrônica, etc., como se fez em relação à possibilidade, por exemplo, no passado ainda, quando eu me formei em Direito, de se poder importar carros, que não se podia importar carros, de se poder importar carros que fossem hidromáticos para que as pessoas pudessem, deficientes, ter esse tratamento e redução de impostos, inclusive. Eu tenho a impressão que se colocasse um dispositivo
que o deficiente físico teria um tratamento diferenciado em matéria tributária, evidente que a Constituição não pode especificar, ela vai depender da legislação infraconstitucional. Mas se colocasse um dispositivo, como foi, por exemplo, o 179 da Constituição em relação aos microempresários, pois terá um tratamento diferenciado em relação às grandes empresas. E aí veio a legislação do Simples, a legislação das microempresas. Eu acho que isso seria possível, o senador Eduardo Braga, colocar um único dispositivo. Haverá um tratamento privilegiado aos deficientes físicos em matéria tributária. Um artigo desses facilitaria todo um trabalho daí de especificações e situações para os diversos impostos na legislação infraconstitucional. Essa seria, em meu ver, a melhor das sugestões. Professor Ives Gandra recebeu o mesmo manifesto que o Diário PCD, o Movimento PCD, a Comissão 48, encaminhou para o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado Federal. Nós tivemos o cuidado de encaminhar ao professor Ives tudo aquilo que nós apontamos para o senador. E, diante disso, nós temos esse bate-papo com o professor. Professor Ives, em um dos artigos que eu recebi da sua assessoria, vocês escreveram, logo no início do artigo, né? Uma nação que tenta prosperar à base de impostos é como um homem com os pés em um balde, tentando levantar-se e puxando a alça. É isso que o cidadão brasileiro está enfrentando hoje no Brasil, professor Ives? Nós, de certa forma, estamos vivendo uma carga tributária muito superior àquilo que o Estado está devolvendo em matéria de serviços públicos. O Fundo Monetário Internacional publicou um relatório sobre o custo da mão de obra, por exemplo, governamental. Só o Poder Judiciário brasileiro é o poder mais caro e mais custa de todos os poderes judiciários de todos os países do mundo. Eles pegaram os 42 principais países e o Brasil estava em primeiro lugar. Isso porque nós, se analisarmos, temos uma carga tributária em torno de 1/3 do PIB, quer dizer, praticamente 1/3 do que o brasileiro produz, o brasileiro dá em nível de tributos para o governo, mas nós temos essa multiplicação de ministérios, essa burocracia que cresce assustadoramente, a reforma administrativa que não aparece, que o próprio presidente Lula tem resistido ao Arthur Lira, que está pretendendo que se encaminhe, porque não adianta eu mandar orçamentos para o governo só com receitas, sem programar despesas, e não programando despesas, essas vêm do aumento de carga tributária. O próprio Arthur Lira percebeu que é necessário até para o povo mostrar que, se de um lado eles estão pensando em aumento de receitas, através de aumento de tributos, naturalmente, e um aumento de despesas, há necessidade de saber como é que vão aplicar e cortar despesas. E a forma de cortar é como enxugar a máquina administrativa que foi engordando, engordando, inchando, de 23 ministérios, passamos para 37, já estamos indo para 38, consome o dinheiro público que não é retornado para... Então, o que nós temos colocado é que a carga tributária brasileira é alta, porque a carga burocrática brasileira é alta. Para pagar essa carga burocrática, nós pagamos tributos para sustentar o Estado prestador de serviço, mas também todos os atos perdulários que uma administração pública vem a fazer para uma administração, muitas vezes, esclerosada, fazendo com que a carga burocrática pese sobre o contribuinte. Então, nós sustentamos o Estado prestador de serviço, todas as benesses que o poder dá aos detentores do poder, e, ao mesmo tempo, sabendo
que é um fenômeno em todos os espaços geográficos, todos os períodos históricos que existe, que é a corrupção, que também para alimentar a corrupção. E é bom o governo que consegue reduzir ao máximo a corrupção. Lord Acton, no século XIX, ele dizia que o poder corrompe sempre, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, quanto mais se controlar as despesas administrativas, que evidentemente uma máquina burocrática muito grande, é evidente que permite a corrupção. Quanto menor a máquina, menor as exigências sobre o cidadão, menor as implicações das obrigações que o cidadão tem que prestar para o Estado, tanto mais funciona. Esse, por exemplo, só um dado, doutor Abrão, nós levamos anos atrás para abrir uma empresa no Brasil, às vezes 1, 2, 3, 4 meses, tinha que se dar a satisfação de todos, como é que se sabia, como é que o cidadão tinha, quais eram todos os assuntos que tinham feito, qual era a sua posição fiscal, etc. No mesmo período, na Inglaterra, para abrir uma empresa, como é que se fazia? Batia-se para o computador, para o ministério correspondente, os dados, o que eles queriam fazer, quais eram os sócios, o registro dele, e não tinha esse número enorme de carteiras e obrigações, e se mandava para o Ministério. No caso, um amigo nosso que abriu uma empresa lá, quando foi esclarecido na época que ele teria que fazer isso, ele fez e consultou o cidadão que estava do lado, que era o que tinha orientado. E agora, quanto tempo eu vou esperar? Disse, não, está aberta. Está aberta. O senhor mandou os dados, se houver algum problema, eles anulam, porque, na verdade, eles têm as informações lá, sabem quem o senhor é, sabem qual é o seu endereço, tudo isso o senhor colocou. O resultado está aberto. Se houver alguma coisa que foi falso, o senhor disse, daí eles entrarão em contato. Então, a burocracia, aquelas exigências que muitas vezes, para soltar uma certidão negativa, leva-se um tempo enorme e, evidentemente, pode facilitar a corrupção. Quanto menos burocracia, muito mais fácil combater. Então, a carga tributária brasileira é alta porque a nossa carga burocrática é alta. Se nós diminuirmos o peso da carga burocrática, essa carga tributária poderia ser menor. Estamos entrevistando o professor Ives Gandra da Silva Martins, ele preside o Conselho Superior de Direito da FEComércio, também o Instituto dos Advogados de São Paulo, e é um dos principais nomes na discussão da reforma tributária em todo o Brasil. Estou ao lado de Ana Paula Navarrete Zíngaro, interpretando tudo em Libras nesta conversa importante para as pessoas com deficiência entenderem o que é que está acontecendo na reforma tributária e o que pode vir a acontecer com o segmento. Professor Ives, hoje, o direito de ir e vir da pessoa com deficiência, o direito de ir e vir do professor Ives, que é uma pessoa com deficiência, está praticamente baseado no veículo, no automóvel, porque hoje o transporte coletivo no Brasil não oferece acessibilidade nenhuma, né? Praticamente em todo o Brasil não há acessibilidade. E as pessoas precisam comprar o seu próprio carro, muitas vezes para ir em busca de tratamentos, né? Levar filhos para tratamentos. E o Estado, né, oferece as isenções para essas pessoas, né? O IPI, por exemplo, hoje está em um teto de R$200 mil o veículo para ter a isenção do IPI. O ICMS, a isenção total até R$70 mil, de 70 a 100 mil reais, paga o proporcional, e acima de 100 mil reais não tem isenção do ICMS. E tudo isso é decidido pelo CONFAZ, o Conselho Nacional Fazendário, que de forma unânime os estados precisam falar
e autorizar qualquer tipo de mudança nessas regras. Nós temos acompanhado na reforma tributária que tem se falado muito sobre a criação de um conselho federativo, não é? O senhor acha que nós, se esse conselho federativo for criado, pode tirar a prerrogativa do CONFAS de discutir essa questão, principalmente da tributação do ICMS? Será que é melhor ou será que a gente vai ter mais dificuldades ainda, professor Ives? O CONFAS vai, evidentemente, desaparecer com a formação do Conselho Federativo. Isso das deficiências dos veículos, acho importantíssimo. Eu, por exemplo, não consigo subir escadas, não é? Eu tenho que ter rampas. Quer dizer, um ônibus, mesmo assim, é muito difícil, porque tem que subir numa escada, então, se não forem pessoas auxiliando, não se consegue. Então, eu acho importantíssimo as isenções que nós temos no IPI, no ICMS, etc., para a aquisição de veículos. Mas na reforma tributária, tudo isso vai desaparecer, porque vai desaparecer o ICMS, vai desaparecer o IPI, vai desaparecer o COFINS, PIS, vai desaparecer o ISS. Então, esses 5 tributos vão ser concentrados no CPR, no CBS, no IBS e no imposto seletivo. Agora, o que é o Conselho Federativo? A meu ver, do ponto de vista exclusivamente doutrinário, que passou na Câmara dos Deputados, então a minha posição é uma posição doutrinária. Isso fere o Pacto Federativo, porque se uma federação existe, dando aos entes federativos uma tríplice autonomia política de eleger os seus membros, administrativa de poder dirigir a sua administração e financeira de poder ter as suas receitas e definir quais são as suas receitas, de tal forma que o Estado tinha o ICMS, mais de 90% da arrecadação de todos os estados do Brasil é o ICMS. O ISS é o principal tributo dos municípios, principalmente dos municípios maiores, e, na verdade, o IPI e o CBS, o FINS e PIS são tributos federais. O que acontece? Os 5.570 municípios que têm o direito de dizer qual é o ISS, os 27 estados que têm direito de dizer como é que é, seguindo a lei complementar que define tanto o ISS quanto o ICMS, eles deixarão de fazer isso. Quem vai definir, de rigor, será um Conselho Federativo, não de 5.570 municípios, mais 26 estados, mais o Distrito Federal, mas de 54 membros, sendo 26 estados, o Distrito Federal, cada um com um voto, e mais 27 delegados dos 5.570 municípios. O que vai dizer? Perderam, em relação ao seu principal tributo, o direito de dizer, de fazer. O que acontece no Conselho Federativo? A lei do IBS vai ter que ser igual à lei do CBS, da CBS, da contribuição. O que vale dizer, o regime jurídico tendo que ser igual, quem tem que aprovar esse regime jurídico é o Congresso Nacional. Então, os estados e os municípios deixam de dizer sobre o seu imposto, sobre o IBS, como é que será, porque isso vai ser decidido pelo Congresso Nacional, na medida de que o regime jurídico que for para a União, CBS, será o regime jurídico do IBS. Há um dispositivo na Constituição que diz o seguinte: mas os estados poderão mexer nas alíquotas, que é algo que colocado lá, mas de realização extremamente difícil, porque como o tributo
vai ser um tributo cobrado no destino, na verdade, no destino é que vai definir. Se ele quiser diminuir no destino, e ele fizer, ou se quiser aumentar no destino, ele não vai poder, porque o imposto sai de um estado, vai ser cobrado lá. Então, não vai ser esse estado que vai arrecadar. Teoricamente seria o outro, mas não vai ser o outro, vai ser o Conselho Federativo. Então, dentro dessa linha, essa possibilidade de, dentro da sua área, do seu estado, fazer um diferencial, terminará, na verdade, tendo que equiparar aquilo que está recebendo e naquilo que sair para os outros estados não vai prevalecer. Então, uma empresa, se pretender modificar aquele tributo dentro do próprio estado, ele vai receber de outros estados de uma determinada maneira, mas quando mandar para o outro estado, aquele mesmo produto, se ele tiver, por exemplo, baixado, vai ter um tributo maior, porque o outro estado é que vai definir qual vai ser a tributação. Então, todos os técnicos que estão vendo esse dispositivo foi colocado mais para dizer que estão permitindo, dentro da própria espaço territorial, que haja uma autonomia financeira que é ridícula, porque o espaço será extremamente pequeno apenas para a utilização dos próprios produtos dentro do Estado. E aquilo que vier de fora, na verdade, como vai ser arrecadado, terá que também negociar com o Conselho Federativo. Por quê? Porque o Conselho Federativo não vai ter competência de imposição, mas o Conselho Federativo vai ter a capacidade de arrecadação. O que ele vai fazer é o seguinte: arrecadar o tributo de todo o Brasil, de tudo que é para os municípios e para os estados, daquilo que terá que ser partilhado entre municípios e estados, arrecada e entrega. Então, eu mando uma mercadoria de São Paulo para o Rio de Janeiro. Essa mercadoria sai de São Paulo para o estado do Rio. Essa mercadoria, o tributo, vai ser arrecadado pelo Conselho Federativo e redistribuído para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é que tem direito ao tributo. Agora, haverá, então, a necessidade de um sistema burocrático monumental para atender não só os estados, naquilo que eles vão receber de IBS, mas os municípios, naquilo que vão receber de IBS, concentrado no controle de 54 cidadãos que representarão 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal. Então, compreende que a impressão para que aquilo que se está pretendendo simplificar, pelo menos assim, visualizando, representa uma complicação, até porque vão criar 3 impostos para substituir 5, sendo que esses 5, na verdade, eram 4, que o PIS/COFINS era a mesma coisa. Então, por outro lado, diziam, o milagre dessa reforma é que nós teremos uma única alíquota que vai ser uniforme para todo o Brasil. Já na Câmara abriram uma série de exceções, fazendo com que essa alíquota vai ser elevada, que representa, na verdade, quanto mais exceções aparecerem, mais a alíquota será elevada para onde não houver exceções. Mas vou dar um exemplo. Todos os prestadores de serviços hoje pagam ISS. Esse ISS pode ser, no máximo, 5%. Eles vão pagar uma alíquota entre 28% e 30%. Então, eles vão ter, os prestadores de serviços, um pulo entre 5% e mais os 3,65% de PIS/COFINS, pulam de 8,70% para 28%. Um aumento monumental.
Para os profissionais liberais, então, o aumento é pior. Um advogado hoje paga uma taxa única mensal de um salário mínimo, 2 salários mínimos para a prefeitura para exercer a função. E paga o PIS/COFINS não cumulativo, 3,65. Ele vai para 28%, 30%. Um advogado, um engenheiro, um médico vão ter como tributos uma tributação de IBS superior à indústria. Por quê? A Volkswagen, quando pagar os seus 28%, ela vai deduzir toda a matéria-prima. Os advogados que teve que contratar vai deduzir o IBS que o advogado pagou. Enfim, terá um campo de dedução monumental. O advogado, o médico, o engenheiro, o economista não vai ter, porque nós não temos insumos, não trabalhamos com insumos. Quer dizer, então nós vamos ter, para o setor de serviços, um aumento enorme e para os profissionais liberais ainda mais. Maior. Agora, comércio, todo o comércio está se colocando contra, porque eles vão financiar a indústria. Não que a indústria não merecesse uma tributação menor, porque a tributação no Brasil é uma tributação escorchante. Mas não a transferência de, mantendo-se uma carga tributária, sair da agropecuária, que mesmo com as exceções vão pagar mais, do comércio, que sem algumas exceções vão pagar mais, aos serviços, que apesar de algumas exceções vão pagar muito mais, para um benefício da indústria que vai pagar menos, porque não vai pagar IPI, não vai pagar o ICMS e, na verdade, terá a mesma taxa que terá um profissional liberal, etc. Então, eu tenho a sensação que a aplicabilidade desse sistema não vai ser fácil e as exceções vão começar realmente, as pressões, os lobbies, quando a matéria entrar para a legislação infraconstitucional e definir as categorias como elas vão ser tributadas. E, como eu tenho certeza que as pressões feitas no Congresso Nacional, já na primeira etapa, em apenas uma semana foram abertas tantas, elas terminam tendo alguma aceitação, nós vamos ter aqueles que não tiverem, que ficarem no regime geral, uma alíquota extremamente elevada. E só por fim, para concluir, por que eu dizia eu não sou contra a reforma, mas eu queria prazo para discutir, gostaria de ter todos os números do governo para discutir, gostaria de ter todos os textos da legislação infraconstitucional para discutir, fazer o projeto geral, Constituição, legislação infraconstitucional, como é que vai ser aplicado, porque caso contrário, disse, não, mas vamos fazer isso num curso de 10 anos. Nós vamos ter um novo sistema ao lado do velho sistema até 2033, sendo que já em 2026 entra a funcionar o CBS e em 2029 o IBS. O que vale dizer, nós teremos, para simplificar, que conviver com todos os problemas da legislação atual e mais os problemas que certamente ocorrerão do novo sistema. Essa é a razão pela qual eu, sem ser contra, eu digo, é muito difícil opinar apenas em tese com aquilo que aí está, porque não tenho todos os elementos que seriam fundamentais, elementos colocados no projeto de emenda constitucional, de legislação complementar, de legislação ordinária, de resoluções do Senado. O que me parece claro em tudo isso, professor Ives, é que, nesse caso, o CONFAS será extinto e vai ser substituído. Isso é certo. O CONFAS, de rigor, ele foi criado para evitar a guerra fiscal. Né? Eu mesmo participei
daquele grupo que foi conhecido, o Sarney denominou de o Conselho dos Notáveis, a Comissão dos Notáveis do Senado, que era um nome que nos deixava muito sem graça, muito incomodados, entende? Mas, naquela ocasião, nós apresentamos até uma solução para eliminar a unanimidade do CONFAS. A solução era muito simples, só permitir incentivos desde que tivesse, no máximo, 8 por 8 anos, um mínimo de alíquota de 4% do ICMS cobrado, só para estados que tivessem um PIB per capita inferior à média do PIB per capita nacional e, por fim, apenas para a indústria, porque não tem razão para comércio, importação, etc. Entende? E aquilo foi levado ao Senado. Nós achamos que com essas 4 sugestões nós teríamos eliminado e não precisaria unanimidade do CONFAS. Caso contrário, precisaria. Mas agora eu tenho a impressão que o CONFAS desaparece, porque o Conselho Federativo, que vai ser um conselhão, imagine, não é só para definir leis, porque as leis eles vão ter que propor ao Congresso que vai aprovar. Vai ser para ter a capacidade de arrecadação e distribuição de tributos. Entende? Vocês podem imaginar o tamanho da instituição. O tamanho da encrenca que vem por aí. Professor Ives Gander da Silva Martins, a minha enorme gratidão por esse bate-papo aqui no Diário PCD. Gratidão por o senhor ter avaliado o documento que nós encaminhamos para o Senado Federal. Muito com as bom. propostas do Aliás, segmento. tem o meu apoio, Alain. Tem o meu apoio a esse documento. Muito obrigado, professor. Grande abraço a todos, ao senhor, a toda a sua equipe, a nossa gratidão. E o Diário PCD sempre tem muita alegria de compartilhar e publicar tudo aquilo que o senhor escreve, que o senhor assina. Muito obrigado, professor Ives. Quem agradece sou eu. Um grande abraço ao amigo e à nossa Ana Paula, que mostrou ser uma extraordinária e competente transmissora em Libras daquilo que eu disse. Muito obrigado, grande abraço professor. a todos. Até logo, até logo. Bom, pessoal, nós conversamos aí com o maior nome do Brasil de todos os tempos em relação à reforma tributária. Nós ouvimos aí o professor Ives Gander falar em detalhes sobre o destino do CONFAS, do Conselho Nacional Fazendário. O que é que há para acontecer depois da criação deste Conselho Federativo e a destituição do CONFAS, não é? E nós ficamos sempre acompanhando tudo isso, porque é o CONFAS que decide a questão do teto da isenção do ICMS, e aí tudo haverá uma fusão, IPI, ICMS, enfim, o que virá pela frente, e aí a preocupação do professor Ives, que tem uma equipe gigante que analisa essa proposta que vem por aí. O professor Ives destacou de que o documento produzido pelo Diário PCD, pelo Movimento PCD e pela Comissão 48, encaminhado ao Senado da República, alertando sobre a questão das pessoas com deficiência nesta reforma tributária, tem o apoio dele. Ele concorda com tudo aquilo que nós fizemos de proposta ao Congresso Nacional. E você, nos ajude com isso, porque cada vez mais nós estamos levando a demanda que é sua, a demanda que é a da pessoa com deficiência para todo o Brasil. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Quero agradecer a Ana Paula Navarrete Zíngaro, que interpretou tudo em Libras nesta entrevista, e nós estaremos amanhã com mais informações aqui no Diário PCD, informações exclusivas, entrevistas aqui só no canal da Notícia. Muitíssimo obrigado, tchau. Obrigado, valeu. Tchau, Ana, obrigado.